E aí pessoal, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a nova parceira do canal e parceira de clubes como Barcelona, Liverpool, entre tantos outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet, o método de aposta é extremamente confiável, os ganhos podem ser grandes e o pagamento é rápido. E você pode apostar também em outros esportes como eSports. Todo e qualquer campeonato do mundo você encontra na 1xBet. E todo dia é dia de apostar. E domingo tem Santo André e São Paulo. Por que não? Então, pegue o link aqui no comentário fixado ou na descrição e se inscreva. Eu tenho uma boa notícia para você. Se inscrevendo na 1xBet, faça seu depósito e use o meu código, Mazorra1x. Lá, você depositando, por exemplo, R$50, você ganha 50 e tem um limite até $300. Então, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Então, bora lá apostar e se divertir com a 1xBet. No vídeo de hoje do canal, as últimas do São Paulo direto do CT. Mercado da bola agitado, lateral direito voltando, lateral direito chegando. Proposta por jogador titular do São Paulo e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vamos embora pro vídeo. Aqui na porta do CT, aliás, já está liberado o CT, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a entrevista de apresentação do Erisson, que é o 9º reforço do São Paulo para a temporada. É o Toro, inclusive, já está no bid e à disposição, saiu agora há pouco. O nome dele no bid e à disposição para o jogo de domingo contra a equipe do Santo André no Bruno José Daniel às 4 da tarde. O São Paulo vai em busca da recuperação, é líder do grupo, mas perdeu o clássico para o Corinthians no último final de semana. Não sei se começa como titular, até porque da posição o titular é o Caleri, por enquanto está em branco, hein, Bruno? Não marcou nada esse ano o Caleri, hein? Mas o El Toro passa a ser aí uma ótima opção pro decorrer da partida para fortalecer o sistema ofensivo do São Paulo, que marcou 7 gols em 5 partidas, 4 deles num único jogo contra a Portuguesa. Além desta novidade do El Toro, o São Paulo está trabalhando nos bastidores para tentar trazer de volta o Natan, lateral direito. Todos sabemos que a situação da lateral direita é complicada. O Igor Vinícius tem um problema no pubis, está fazendo tratamento, mas é um problema que vai e volta, então não é muito confiável que mesmo ele recuperado, ele fique um bom tempo atuando sem sentir nada. O Rafinha passou por um problema no clássico contra o Palmeiras no tornozelo, também em fase de recuperação, vai pelo menos mais uns 10 dias. O Moreira, a terceira opção, passou por cirurgia no ano passado, está fora por alguns meses. E o Orejuela, por enquanto, é a única opção. O que pensa o São Paulo? O Natan está em final de contrato de empréstimo lá no Coxa, termina em março. E o São Paulo está tentando antecipar a volta dele. Acontece que os direitos do Natan estão pré-estabelecidos. $1 milhão, 5 milhões e 100 mil reais. E o Coxa está acenando com a possibilidade de contratá-lo em definitivo. Não quer devolver agora e está acenando em exercer a prioridade em comprar esses 50% dos direitos do atleta. Aí o São Paulo não tem o que fazer. E um outro detalhe, para o Natan, será que vale a pena? Que ele volta assim que todo mundo estiver recuperado, ele passa a ser a terceira ou quarta opção. Vai ficar encostado lá, quase nem indo para banco de reservas. Essa é uma situação que vai ter que ser esclarecida e definida nos próximos dias. Uma última, e aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. O Arboleda teve novamente tendinite no joelho. Na semana passada não enfrentou a Lusa por causa disso, mas jogou normalmente contra o Corinthians. Tá fazendo tratamento, a gente ainda não sabe se treinou agora de manhã ou se ficou de fora. Vamos saber daqui a pouco. Se o Arboleda não jogar, a única opção é o Beraldo e Alan Franco. E o menino Belém, da base, ser o reserva no banco. Aí abre-se a possibilidade de mais um estrangeiro no jogo de domingo. Minha pergunta, daqui para aí. O Rogério leva o Galopo ou leva o Gabriel Neves? O clamor popular é o Galopo, né? Porque é um jogador que foi muito lembrado quando ficou de fora. Ninguém reclamou a ausência do Gabriel Neves, que é muito bom jogador. É importante. Mas acho que para a posição dele, hoje o São Paulo tem mais opções. O São Paulo tem ali hoje tomando conta da posição o Mendes, né? Tem o Pablo Maia que tem jogado com regularidade. Nestor faz também uma posição parecida. Então eu acho que a prioridade seria nesse momento pelo Galopo, muito pelo clamor popular, porque ele fez gols e tal, e a torcida tá pedindo por ele. Principalmente lá. Outras informações, o Erisson de fato já apareceu no bid, já treinou e deve ir para o jogo, talvez até como titular. O São Paulo avalia que, depois de ter atuado, e tem acontecido isso com todos os outros clubes, no sintético, que o desgaste do sintético do Bruno Daniel, sendo que a semana tem Bragantino na quarta, Santos no domingo, o Rogério vai trocar alguns jogadores. Por exemplo, a Arboleda não vai jogar, o Arboleda vai jogar uma vez por semana só, tá com tendinite no joelho, não tem zagueiro. Então a Arboleda aqui no sintético do Allianz Parque quase morreu, correndo atrás de todos os jogadores do Palmeiras. E no Morumbi contra o Corinthians quase morreu, correndo atrás de todos os jogadores do Corinthians, não jogará. A dupla de zaga será
Alan Franco e Beraldo. E terá outra. O Caio Paulista vai jogar. A dúvida é se ele vai jogar como lateral. Ele vai substituir um dos Wellingtons. Ou os dois que jogaram todas até agora. Ou o Wellington, lateral esquerdo, jogando como jogava no Fluminense, ou o Wellington Rato, na ponta direita canhoto, jogando como jogava no início da carreira. Então vai jogar o Caio Paulista e o Erisson. A dúvida é se ele começa jogando ou se ele vai para o banco, mas vai estrear. A notícia outra de mercado, são algumas, de mercado é que, devido aos problemas na lateral direita, a recuperação do Rafinha e do Igor Vinícius só no final do mês, os dois estarão à disposição, o São Paulo pleiteou junto ao Coritiba o retorno do Natan, lateral direito da base, que estava emprestado até abril, de abril a abril, solicitou a antecipação do retorno do jogador e está emprestando ao Coritiba para a disputa do Brasileiro o Lisieiro, que não estava sendo aproveitado pelo Rogério. Só como lateral esquerdo, e aí contratou o Caio Paulista, o Lisieiro está indo de novo emprestado, agora para o Coritiba, depois de ter sido emprestado ao Inter. Mais novidades, o Ferrarese, que não tinha sido operado até agora, porque não tinha uma definição de quem e onde iria operá-lo, será operado pelo São Paulo, em São Paulo, fará sua recuperação no São Paulo e deve ter o seu empréstimo prorrogado, portanto, ele vai passar por cirurgia, agora nos próximos dias, enfim. E para terminar, a questão dos zagueiros, São Paulo entende, eu não posso acreditar nessa informação, entende que não é urgente ir atrás de um zagueiro nesse momento, sendo que tenha contratado 50 atacantes, 30 laterais direitos, 800 volantes, e no momento agora o São Paulo tem na zaga Alan Franco e Beraldo, o reserva contra o Santo André não será o Arboleda, né, vai ser o Belém da categoria de base. Então o São Paulo tem 3 zagueiros, sendo que o Arboleda está sendo utilizado com parcimônia. O Diego Costa volta no final do mês, assim como o Rafinha e Igor Vinícius, porém o Diego Costa seria o 4º zagueiro. Com 4 zagueiros você não joga a temporada. Então, de qualquer forma, na minha opinião, um time que tem sobra em vários setores precisa de um zagueiro para não acontecer o que aconteceu no ano passado, quando o Arboleda se machucou, o São Paulo. Então, esse é o panorama do São Paulo, que tem um elenco com 9 chegadas, agora 13 saídas, né? Que saiu o Lisieiro. Se você contar o Natan, 10 chegadas, 13 saídas e ainda precisa de um zagueiro. Tá bom? Muito bem. Bora falar agora sobre o Coritiba, que está contratando o Lisieiro, meio-campista do São Paulo, que disputou a temporada passada com a camisa do Internacional. O Lisieiro fazia, pelo menos a impressão que se tinha, que fazia parte dos planos do Rogério Ceni, mas eu já tinha contado para vocês que se pintasse proposta, ele sairia. Por que o Lisieiro está indo pro Coritiba? Para que o São Paulo consiga repatriar o Natan, lateral direito formado em Cotia, que estava emprestado ao Coritiba até o fim do Campeonato Estadual, ou seja, até o fim de abril. O São Paulo tem muitas dificuldades na lateral direita, você sabe, da contusão do Moreira, só volta em junho, das lesões de tornozelo do Rafinha e do pubis do Igor Vinícius, não tem data certa para voltar, e da situação do Orejuela bastante ruim, não tem moral para jogar, é possível que nem entre mais, nem vista mais a camisa do São Paulo. Diante desse cenário, o Tricolor procurou o Coritiba e exigiu o retorno do atleta. O Coritiba pediu uma compensação em forma de atleta, o São Paulo ofereceu o Orejuela, não houve acordo, o Curitiba pediu o Lisieiro e o negócio foi fechado. Poxa, que já... É o símbolo do que é o torcedor em campo, o Caleri deixa tudo que é possível, o Caleri é chato de se jogar contra, o Caleri tem boas fases marcando gols, o Caleri é muito importante para o São Paulo, entendendo o contexto do São Paulo, eu digo que ele é quase indispensável. Então, para o mundo do São Paulo, do Tele Santana, o Caleri não serviria. Para o mundo do São Paulo dos anos 80, não serviria. Para o mundo do São Paulo campeão com o Muricy, talvez servisse, talvez. Para hoje, para o São Paulo de hoje, o Caleri é praticamente indispensável, é um jogador que tem que ser aplaudido. E para o mundo de hoje, o que é o Erisson no São Paulo? O Toro Erisson é melhor que o Aloysio Boi Bandido, lembra que jogou no São Paulo? Que lembro. Entre Toro e Boi, você fica com... Eu fico com o Toro. Fico com o Toro. Pela questão técnica, disposição os dois têm. É um jogador muito voluntarioso, né? Essa disputa. Pode ser folclórico, com comemorações ali. Ele tá meio preso, na coletiva parecia meio travadão, assim. Normal. Né? Ele teve proposta do Curitiba, né? Então fala assim, tive propostas de vários times, né? Real Madrid... né? Juventus, São Paulo, escolheu São Paulo. Não, ele preferiu São Paulo em relação ao Coritiba, né? Devido ao cenário da situação. E o Rogério, ele faz rodízio.
ele preserva muito. O Caleri não jogou no meio de semana antes do Majestoso, certo? Então o Erisson, o Toro, vai aproveitar muito esses jogos. Programa pro Galo, porque é o reserva hoje em dia do Vai jogar Sul-Americana. A gente discutir isso. Sul-Americana que o São Paulo mais uma vez vai tentar, né? Com sucesso o título. Possivelmente, no fase de grupos com time reserva. O São Paulo recusou uma oferta do Besiktas da Turquia pelo lateral esquerdo Wellington. Essa proposta foi levada por empresários do jogador, quem trabalha com o jogador, Paulo Roca, o empresário responsável por levar essa proposta, papel timbrado, tudo oficial, bonitinho, para o São Paulo. E a proposta de compra do Besiktas era 80% do jogador, 3 milhões e meio de euros. Ia pagar à vista 2 milhões e meio, aí tinha mais um, né, no parcelamento, né, no caso dessa divisão aí de pagamentos, e também tinham algumas metas a serem atingidas, mas metas assim muito tranquilas para esse pagamento de mais 1 milhão de euros. Por 80% do Wellington, São Paulo ainda ficaria com uma porcentagem. Bom, São Paulo nem quis abrir conversas. São Paulo rejeitou essa proposta e a informação que eu pude apurar é que assim, o São Paulo disse algo no sentido de por menos de 7 nem aceita abrir conversas em relação ao Wellington. 7 milhões de euros. É um jogador que hoje é titular, hoje é um jogador que, né, mas poxa André, não tem outro lateral esquerdo, mas hoje o Wellington é incontestável. Por falar em São Paulo, queria te atualizar sobre Gabriel Neves, informação exclusiva. São Paulo decidiu colocar o Gabriel Neves à disposição do mercado. Muito preocupado com o fato dele não estar jogando. Você sabe que o Gabriel Neves não estreou ainda na temporada por opção do Rogério Ceni. Em 4 jogos ele nem sequer foi para o banco de reservas. Na única vez que se sentou no banco nem saiu para campo no jogo contra a Portuguesa. Isso tem muito a ver com o limite de estrangeiros. O São Paulo conta com 8 gringos. Um deles acabou se machucando, o Ferrares, mas nem mesmo assim o Gabriel Neves tem jogado. O uruguaio, que foi comprado no fim do ano passado por 8 milhões e 700 mil reais, anda irritado com a situação. E o São Paulo, para tentar evitar um ruído ainda maior com o Rogério Ceni, já avisou a clubes brasileiros que topa negociar o Gabriel Neves por empréstimo ou em definitivo. Essa informação já chegou para alguns clubes nacionais e a tendência é que a gente tenha uma novidade importante envolvendo a saída do Gabriel Neves. O São Paulo, se for para vender, vai pelo menos tentar recuperar o prejuízo. Foram 8 milhões e 700 mil para adquirir em definitivo e outros 300 mil euros, mais ou menos 1 milhão e meio de reais, gastos em janeiro do ano passado, quando do início do empréstimo. Então, para que o negócio pudesse ser fechado de forma redondinha para o São Paulo, pelo menos 10 milhões de reais. O São Paulo não se opõe de emprestá-lo, mas gostaria que ele fosse para um clube onde pudesse jogar como titular absoluto. O São Paulo tem convicção de que o Neves, atuando como titular, vai fazer valer todo o investimento feito pelo São Paulo. Só para arrematar, o São Paulo talvez não tenha nem o Galopo no confronto desse final de semana. O Galopo, que é um dos artilheiros do time, chegou a marcar 2 gols contra a Portuguesa, já havia feito um gol numa rodada anterior, tem tido também enorme dificuldade em estar em campo por conta do limite de estrangeiros. E aí, pessoal, tem novidade, bastante novidade de São Paulo, né? Vamos começar falando de Gabriel Neves, né? Nas redes sociais, o que se diz é que não existe proposta oficial para o Gabriel Neves, mas existem sim muitos interessados. Clubes brasileiros, clubes de fora, e parece que tem uma proposta que financeiramente é muito vantajosa. Veremos, né? Mas também acho que se fosse o Gabriel Neves também, se for uma proposta muito boa, sairia, porque talvez ele tenha mais chance de jogar em outro time, né? Porque com o Rogério Ceni, pelo jeito, mas o staff do jogador passou que o jogador ainda tem esperança e gostaria de ficar no São Paulo e dar a volta por cima. Bem a cara do Gabriel Neves mesmo, né? Mas vamos aguardar novidades, ainda são rumores, né? Mas cala a luva um clube de Gabriel Neves, né? Porque... E veremos agora no domingo, né? Porque o que parece o Rogério Ceni não vai levar o Arboleda, por essa questão da tendinite e tudo mais, para preservar o jogador. E também parece que nem o Caleri vai estar no banco, vai ser aquela estreia oficial do Erisson mesmo. Então abrir espaço tanto para o Galopo quanto para o Neves irem para o jogo. Eles vão jogar uma outra história. Mas esse domingo, é o que parece, São Paulo vai com um time bem modificado, bem alterado, porque depois são 2 paradas duríssimas contra o Bragantino e contra o Santos. Não quer dizer que contra o Santos André também não seja, porque todo jogo é difícil, ainda mais no Campeonato Paulista, mas questão de prioridade, acho que está mais do que correto. E também tem que testar, né? Tem que testar. Bota o Gabriel Neves para jogar, bota o Galo para jogar e ver o que dá, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação ao Orejuela, né? O São Paulo realmente tem interesse em se desfazer do jogador. Porém, né? Não é assim, né? Gastou uma baba pelo jogador e mesmo que queira fazer uma rescisão amigável, vai continuar pagando até o final do contrato do jogador, que vai até 2025, por exemplo. Então,
diretoria tenta ver o que vai fazer com o jogador. Tentou incluir ele na troca com o Natão, Curitiba não quis, acabou indo o Lisieiro. Né, o Natão volta. É uma história meio absurda, né? Porque o jogador é de São Paulo, né? Só que a multa é um valor meio. Não era um valor alto. E aí o São Paulo ficou preso e aí teve que fazer essa troca. Bom pro Lisieiro, porque agora já tem um reserva pro Wellington. E lá ele pode jogar no meio campo. Algo que no São Paulo no momento é meio difícil. Tem muita opção. E bom pro São Paulo, pra gente, no momento que volta o Natão, a questão é futuramente. Não sei se foi a melhor posição pra ele, no sentido que vai voltar o Rafinha, vai voltar o Igor Vinícius, vai voltar Moreira. Será que foi uma opção bacana? Tudo bem, o Igor Vinícius agora briga contra uma pubalgia. O Rafinha não consegue aguentar o ritmo de jogos. Então acho que o Natão ainda terá boas oportunidades. Mas, pensando no jogador, né? Não sei se foi a melhor opção lá no Curitiba, ele jogaria mais. Mas pra gente, não tenho dúvida, espero que ele exploda. É um jogador forte, bom passe. Na Copinha, pra mim, foi um dos melhores daquela equipe que chegou nas semifinais ali perdendo pro Palmeiras. Tomara que se destaque aí e siga a carreira no São Paulo. Ainda falando mais de São Paulo, a busca por um zagueiro, né? O Arnaldo falou que o São Paulo não tem essa pressa toda. É bom ter porque a Zica tá solta, né? Mas a questão é que só pode contratar do mercado nacional e vai contratar quem? Que os melhores já estão empregados, né? Então, situação difícil, complicada. São Paulo aí que já tem 13 saídas, 9 chegadas, assim. Mercado hiper mega movimentado. Pra quem fala que não tem dinheiro, o São Paulo contratou, né? Então, é isso, gente. É o São Paulo aí movimentadíssimo no mercado da bola e se preparando para o jogo contra o Santo André, né? Vamos acompanhar aí as novidades do fim de semana. Mas, uma eu tenho certeza e te garanto, é a estreia do Erisson. Jogador que é contratado com o Rogério chega. Se depois vai continuar jogando, não sei, mas de momento, chega a jogar. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações coloridas, um ótimo sábado a todos e valeu!